Então, continuando o exercício, né? Então, aqui nós temos seno de t vezes menos seno de t, mais cosseno de t vezes cosseno de t, né? Seno vezes seno é seno ao quadrado, se não é diferente é negativo, então ficou menos seno ao quadrado de t. Cosseno de t vezes cosseno de t, cosseno ao quadrado de t. E esse menos seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a cosseno de 2t, igualdade trigonométrica. Neste exemplo, podemos verificar o resultado com um cálculo mais direto, como uma função de t. Então, antes de nós calcularmos a derivada no ponto t que foi pedido no exemplo, vamos calcular primeiro a derivada de uma forma diferente, né? Primeiro, eu sei que w é igual a x vezes y. E eu sei que x é igual a cosseno de t. E y é igual a seno de t. Então, eu posso falar que w é igual a cosseno de t vezes seno de t. No lugar de x vezes y, eu coloco cosseno de t vezes seno de t. Que vai ser isso aqui, outra igualdade trigonométrica, é meio seno de 2t. Então, agora eu posso calcular a derivada direta. Derivada de w em relação a t é derivada de... Quem é w? Agora eu posso falar que w é meio seno de 2t. Vou calcular essa derivada em relação a t, então vai ficar meio vezes 2 cosseno de 2t, que é igual, né, simplifica, cosseno de 2t. Veja, resolvemos de duas maneiras diferentes, mas o resultado foi o mesmo. Agora eu posso calcular a derivada no ponto t igual a π sobre 2. Então vai ficar cosseno, a derivada é cosseno de 2t, vou colocar o valor de π sobre 2 no lugar do t, então vai ficar cosseno de 2π sobre 2. Cosseno de 2π sobre 2, que eu simplifico o 2 com 2, cosseno de π, e cosseno de π é menos 1. Para se lembrar da regra da cadeia, visualize o diagrama a seguir. Para encontrar a derivada de w em relação a t, comece com w e siga cada rota para t, multiplicando as derivadas ao longo do caminho. Depois adicione os produtos. Tá aqui. Então, eu quero encontrar derivada de w em relação a t, né? Aqui nós temos a variável dependente, e aqui a variável independente, o t, né? E aqui nós temos a variável intermediária, que é y e x. Então, eu vou sair daqui para chegar aqui. Então, eu vou calcular aqui, ó, variável dependente, w. Variáveis intermediárias, x e y, porque elas são escritas em função de t, que é a variável independente. Então, para eu sair daqui e chegar aqui, eu tenho que fazer esse caminho e esse caminho. Então, vamos lá. Então, para eu chegar de w a x, eu tenho que fazer o quê? Calcular a derivada parcial de w em relação a x. E para eu chegar de x a tt, eu tenho que fazer o quê? Calcular a derivada de x em relação a t. Então, aqui eu tenho, para chegar até aqui, eu tenho a derivada parcial de w em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Agora, eu vou para o outro caminho, então eu coloco o sinal de adição. Então, para eu sair de w e chegar até t, eu tenho que passar por y. Então, eu tenho que calcular a derivada parcial de w em relação a y. E isso eu vou multiplicar pela derivada de y em relação a t. Pronto. Então, visualizando esse gráfico, a gente consegue escrever a fórmula melhor. Exercício 1. Expresse a derivada de w em relação a t como uma função de t, usando a regra da cadeia, expressando w em termos de t e diferenciando diretamente em relação a t. Então, está pedindo para fazer usando as duas metodologias. Também está pedindo para calcular a derivada de w em relação a t no valor dado de t. Essa é a função, né? Função w igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t e t igual a π. Tentem resolver, por favor. Então, vamos visualizar o caminho aqui. Então, eu tenho que w igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, x é dado por cosseno de t e y igual a seno de t, e eu quero a derivada no ponto t igual a π, né? Então, letra A,
O que ele está pedindo na letra A? Expressar a derivada de w em relação a t como uma função de t, usando a regra da cadeia. E depois, usando a diferenciando diretamente em relação a t. Então, vamos usar a regra da cadeia primeiro, né? Vamos usar a regra da cadeia. Para usar a regra da cadeia, eu vou ter que calcular dx dt, né? Porque eu vou precisar aqui, ó, dx dt. Dx dt, cadê o x? Derivada de x em relação a t, meu x é cosseno de t. Derivada de cosseno de t é menos seno de t. Vou precisar também de dy dt, né? Meu y é seno de t, derivada de seno é cosseno de t. Vou precisar das derivadas parciais. Então, a derivada parcial de w em relação a x é o quê? Aqui, ó, a derivada parcial de w em relação a x, então eu vou tratar x como variável e y como constante. Então, vai ser derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y ao quadrado é zero. Então, 2x. A derivada parcial de y em relação... A derivada parcial de w em relação a y, agora eu trato x como constante e y como variável. Então, fica 2y. Agora é só usar esse formulário aqui, esse desenho, né, que mostra o roteiro das derivadas. Então, nós temos que derivada parcial, derivada de w em relação a t, desculpa, derivada de w em relação a t é igual a derivada, aqui, ó, é a derivada parcial em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Tá aqui, mais a derivada parcial de w em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Tá? Agora é só substituir. Vamos lá, qual que é a derivada parcial de w em relação a x? Tá aqui, 2x. Qual que é a derivada de x em relação a t? Tá aqui, menos seno de t. Pronto, 2x vezes menos seno de t. Mais derivada parcial de w em relação a y, 2y, vezes dy dt. dy dt cosseno de t. Pronto. Tá? Aqui, como x é igual a cosseno de t e y seno de t, né? Porque nós estamos com duas variáveis ainda. Nós temos que deixar tudo em função de t. Então, basta substituir. No lugar de 2x, o que nós vamos colocar? X é cosseno de t, então fica 2 cosseno de t, era 2x vezes menos seno de t. 2 cosseno de t vezes menos seno de t. Agora é mais 2y. Mais 2, meu y vale seno de t, mais 2 seno de t vezes cosseno de t. Então, eu posso falar que a derivada de w em relação a t é igual a 2 vezes menos 1, menos 2 seno de t cosseno de t, mais 2 seno de t cosseno de t. Tá? E isso é igual a zero, né? Seno de t cosseno de t, seno de t cosseno de t, 2, sinais diferentes é zero. Então, a derivada de w em relação a t é zero. B. Letra B, o que ele está pedindo na letra B? Ele está pedindo calcule o valor de dw dt no ponto t de t igual a π. Né? Olha, se a derivada de w em relação a t, cadê o resultado? É igual a zero, então não importa o valor de t, sempre dw dt para w vai ser igual a zero para qualquer valor de w. Né? Ele calculou só usando a regra da cadeia, tá? Vou deixar para vocês, já é exercício, né? Na próxima aula a gente mostra como faz usando direto. É só colocar o x aqui, ó. Usando direto, põe cosseno de t no lugar do x, seno de t no lugar de y. Então vai ficar w igual a seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Certo? E seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, nós estamos careca de saber que é 1. Então, w é igual a 1. E derivada de w em relação a t, sendo que w é igual a 1, vai dar zero. Mesmo resultado. Pode fazer até de cabeça, não precisa nem escrever. Mas na prova, no trabalho, tem que escrever.